Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa de oração. Agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez unidos, com saúde, com muita fé e muita paz. Agradecemos sempre a presença de todos vocês na nossa casa e vamos então dar início a mais um trabalho. Gostaria de iniciar com a prece de abertura e que vocês me acompanhassem. Prece para o começo da reunião. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso nos enviar bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos induzir em erro e nos conceder a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malévolos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e nos desviar da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir aqui, fazei com que não encontrem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vos dignai vir nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de egoísmo, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que nos sentimentos dos quais estaremos animados, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregados de nos transmitir aos vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes está confiado e da gravidade do ato que vão realizar, a fim de que nele empreguem o fervor e o recolhimento necessários. Se na Assembleia se encontrarem pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não os do bem, abri seus olhos à luz e perdoai-os como nós os perdoamos se vieram com intenções malévolas. Rogamos notadamente ao Espírito de Miguel Arcanjo, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar sobre nós. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. Desejo a vocês uma excelente semana. Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre o contato com a espiritualidade. Muitos de vocês, às vezes, têm contatos em sonhos. Às vezes acontece de estar em contato com algum médium que incorpora o espírito e lhe passa a mensagem, ou mesmo quando você vai num ambiente religioso espírita, e tem as manifestações dos espíritos através de palestras ou dos passes. Como saber, se você pode se sentir tranquilo? Como saber se é um espírito de luz que está ali, principalmente se você não tem evidência? Como identificar isso? Como identificar se a experiência em sonhos foi uma experiência positiva ou não? Filhos, a principal dica para tudo isso é a sensação que está te provocando. Se neste contato que você teve com o plano espiritual, você está se sentindo bem, você está concordando com as mensagens que estão sendo passadas, você está se sentindo à vontade, com toda certeza é um espírito de luz, com toda certeza aquela situação foi planejada no plano espiritual, principalmente nas questões de sonhos, quando vocês têm contato com pessoas que estão no plano espiritual e você está fora do corpo físico, são situações que foram planejadas pelos seus mentores, pelo seu espírito protetor, para que te agregue algum conhecimento, alguma tranquilidade, em razão das situações que você precisa enfrentar na vida. E quando algum médium está te passando a mensagem, o espírito através do médium está te passando a mensagem, quando você está no ambiente religioso ouvindo uma mensagem, sempre questione o quanto aquilo ali está te fazendo bem, o quanto aquilo ali está te fazendo sentido. Às vezes é um puxão de orelha, mas é um puxão de orelha que no fundo você sabe que é necessário. Mas a energia, apesar da mensagem, pode ser às vezes um puxão de orelha, mas se a energia continua tranquila, continua em paz,
era uma mensagem que você precisava ouvir, era um recado que você precisava, e aquilo vai te fazer bem se você conseguir colocar em prática na sua encarnação. Em resumo, filhos, todas as experiências com o plano espiritual, vocês precisam identificar as sensações que ela te provoca. Se você não fica confortável, se aquilo ali te faz mal, se você passa a sentir cabeça pesada, ombros pesados, um cansaço, isso tudo é uma energia que está te fazendo mal. Então questionem, sabe, filhos? Ah, mas eu fui lá pedir uma limpeza, eu melhorei. Que bom! Então, na verdade, você que estava precisando dessa limpeza espiritual, e depois da limpeza tudo se normalizou. Mas quando continua, filhos, você precisa questionar o local em que você está. Como nós sempre falamos, o contato com o plano espiritual ele é de muita responsabilidade. Não pode ser feito de qualquer forma, não pode ser feito com qualquer espírito, qualquer encarnado. Precisa ter um controle para que as coisas sejam harmônicas para os dois lados. Isso eu falo principalmente das pessoas que desejam mensagens, dos encarnados, dos entes queridos que já estão no plano espiritual. Já falamos isso algumas vezes aqui. Se não for para ser um contato bom, um contato de luz, se vai trazer algum desconforto, algum desequilíbrio para alguma das partes, ele não é permitido ser feito. Não é para trazer sofrimento para nenhum dos dois. Então guarde a minha mensagem de hoje. Todas as vezes que você entrar no ambiente, veja como que você está se sentindo. Veja a mensagem que está sendo passada. Veja se você concorda com aquilo, se você está se sentindo bem, se você está se sentindo acolhido. Às vezes vocês estão vindo de um dia difícil, aquele ambiente está conseguindo te tranquilizar, você está saindo melhor do que quando você entrou. Quando você teve um sonho, você acordou bem ou não? Quando você viu um espírito, a sensação que ele te passou foi boa ou não? Essas perguntas básicas, filhos, já te faz ter uma noção se foi uma experiência satisfatória com o espírito de luz ou não. Que Deus abençoe. Boa noite a todos. O tema da psicografia de hoje é a carência de um espírito sofredor. No meu ponto de vista, o que mais causa tristeza ao ver um espírito sofredor não é a tristeza em si, mas todo o caminho que se percorreu para chegar até aquele ponto de sofrimento. E digo isto principalmente porque existem muitos que nem se lembram mais quais são os motivos do seu sofrimento. Entraram em um ciclo vicioso de reclamação e sofrimento. Por esse motivo me causa extrema tristeza pensar que para chegar neste ponto, aquele espírito em algum momento perdeu a sua fé em Deus. Afinal de contas, quem está com a sua fé em dia pode até cambalear em algum momento, mas jamais se deixa abater, jamais se entrega ao sofrimento. Me causa tristeza porque aquele espírito parou de conseguir enxergar as belezas da sua existência, seja ela no plano espiritual ou terreno, porque nada é apenas sofrimento. E o que mais me deixa abalado, aquele espírito acredita que foi abandonado por Deus. Este pensamento, além de absurdo, é responsável por emitir uma energia muito pesada, que acaba tirando a paciência dos outros que convivem com aquele espírito, pois o que parece é que ele apenas reclama e se vitimiza, uma energia difícil de conviver por muito tempo. No final das contas, muitos se afastam e o espírito passa a sentir-se cada vez mais incompreendido, carente, etc. Meu conselho então é: cuide para não se tornar este tipo de espírito. Cuide dos seus pensamentos e da energia que está emitindo. Não deixem de cultivar sua fé
e não se entregue às reclamações. Sua vida é do jeito que precisa ser e Deus está ao seu lado para te ajudar em todas as batalhas. Essa psicografia foi realizada aqui mesmo no Miguel Arcanjo. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre esteja com cada um de vocês. Nós, com alguma frequência, temos falado muito das reclamações por parte da grande maioria dos encarnados. E eu sei que algumas pessoas até acabam se incomodando com isso, já que o assunto se repete, mas nós temos notado que a maior dificuldade com a grande maioria do que nos procuram são exatamente lidar com as energias emitidas por ele mesmo. E esse é o mais complicado para a gente ajudar, porque como que a gente ajuda se vocês não modificarem a maneira de entender a vida, não pensarem de maneira diferente? Afinal de contas, vocês estão pensando, agindo praticamente 24 horas por dia. Então, não é um passe numa segunda-feira que vai resolver todos os problemas. Claro que ameniza, ajuda, sai com aquela energia em volta, mas ela é consumida, às vezes, rapidamente, pela sequência de atitudes e de reclamações, e acreditando que nada vai dar certo, ou que não merece, ou que vai ser tudo assim, ou como alguns espíritas entendem, bom, se eu estou sofrendo um monte é porque eu fiz muita coisa errada lá atrás, agora eu estou pagando. E não é bem assim que funciona. Então, independente de qualquer coisa, vocês têm que acreditar que são filhos de Deus, que merecem ser felizes, que merecem tudo de bom e que merecem serem perdoados pelos erros cometidos e que também têm que se perdoar. A gente vê muitas pessoas que chegam aqui e cometeram algum erro que às vezes nem foi tão grande assim, mas a pessoa entende como algo que não tem mais o que ser feito e para a encarnação nisso, vive em cima disso. Filho errado todos erram, muda às vezes o grau, mas todos erram. E a encarnação é feita para isso mesmo, é tentativa e erro para procurar se fazer o melhor. Então Deus, Ele é tão amoroso com a gente que Ele te dá inúmeras vidas para você tentar refazer aquilo que você não concordou. Então estejam sempre tentando, não parem, não percam a oportunidade de continuar. É muito difícil ajudar às vezes quem não quer ser ajudado. É muito difícil ajudar quem acha que não merece ajuda. É muito difícil ajudar quem joga contra a pessoa mesmo, contra si mesmo. E isso hoje a gente vê com mais frequência, as pessoas que já acordam de manhã cedo, achando que o dia nada vai dar certo. E eu repito muito isso aqui, porque isso tem uma importância muito grande. Às vezes vocês não entendem a força do pensamento e dos desejos de vocês. Pensou, emitiu uma energia em volta de você. Você tomou uma atitude, você atraiu alguma coisa para você, positiva ou negativa. E se você mesmo está se boicotando, dizendo que nada na tua vida vai dar certo, que você não consegue fazer nada, que você não merece, você está usando o teu livre-arbítrio para chamar essa energia para em torno de você. Você já emitiu e você vai chamando, e você vai manter ao teu lado. Isso vale tanto para o lado espiritual como para o lado dos encarnados, que também são atraídos às vezes pelo mesmo tipo de energia, que é aquele que vai ficar às vezes do teu lado reclamando junto com você, fazendo uma competição de quem tem mais problema, e aquela troca de energia, de dificuldade, e no plano espiritual do mesmo jeito. Então, se vocês não acreditarem que merecem que as coisas sejam melhores, mais equilibradas, e eu sempre falo muito a palavra equilibrada, porque momentos de felicidade, desencarnação são momentos. Não vai ter uma encarnação equilibrada, calma, serena, do começo ao fim, porque a gente está aqui para aprender exatamente a lidar com as dificuldades, mas também aprendendo a lidar quando as coisas estão calmas, tranquilas, porque muita gente não consegue nem aproveitar aquele momento de serenidade. Às vezes pede, reclama, consegue aquilo que tanto reclamou,
em vez de aproveitar esse momento, já pega um próximo problema, uma próxima reclamação e continua na mesma linha, sempre reclamando, não valorizando, às vezes, aquelas coisas que estão em volta, que podem não ser exatamente como você queria, as pessoas que estão em volta, que pode ser que não seja exatamente como você queria, mas tem ali do teu lado, às vezes para te testar da maneira mais difícil, mas às vezes também a pessoa que traz o teu equilíbrio, traz os teus momentos de tranquilidade, de serenidade. Então a gente tem que valorizar esse momento da encarnação, por mais difícil que esteja, porque ele está no mínimo nos tornando pessoas mais fortes para enfrentar as dificuldades, nos tornando pessoas que conseguem ter mais equilíbrio e serenidade frente aos outros, pessoas que pensam de maneira diferente da gente. E com certeza vocês encontram mais pessoas que pensam diferentes em algumas áreas ou em todas, do que aqueles que pensam exatamente igual a você. Porque dificilmente, filhos, vocês vão ter alguém que pensa tudo igual a você. Porque as experiências vividas, mesmo sendo as mesmas, cada um entende de uma maneira diferente. Até porque tem as bagagens anteriores, que às vezes ajudam a entender de uma maneira ou não. Então, cuidem mais de vocês, cuidem das energias de vocês, cuidem o que vocês desejam para vocês. Tem pessoas que reclamam que a espiritualidade não ajuda, mas nem ela sabe o que ela quer. Uma hora ela quer isso, outra hora ela não quer mais. Será que eu quero? Será que eu não quero? Eu quero emprego, não quero emprego. Eu quero sair daqui, eu não quero sair daqui. Eu quero esse relacionamento, eu não quero mais esse relacionamento. Aí quer que Deus ajude, que a espiritualidade ajude. Como? Se você está usando o teu livre-arbítrio para dizer que também não sabe nada o que quer, ou quer tudo ao mesmo tempo e às vezes não quer nada. É complicado. Só que isso tudo, querendo ou não, é energia negativa que você está emitindo. Porque a dor e o sofrimento, que quando a gente fala que vocês estão emitindo energias negativas, não quer dizer que vocês estão desejando mal para os outros, estão desejando mal para vocês. E esse é o mais difícil de resolver, porque quantas vezes alguém te deseja mal e você não merece, para isolar isso é muito fácil. Mas como que eu isolo você de você mesmo? Não tem como. Pensou, é o teu campo, é o teu corpo espiritual que vai refletir essa energia no teu corpo material, e os problemas vão começar a chegar, e vai refletir essa energia em volta, e todo mundo que está em volta está sentindo o teu tipo de energia, e às vezes os problemas só vão se agravando, porque vai criando dificuldade por onde passa. Então, filhos, antes de mais nada, lembrem-se que todos vocês são filhos de Deus. Ele ama cada um de vocês. Todos vocês têm um merecimento de maneira igual. Só acreditem, aproveitem e façam o melhor para a encarnação de vocês. Que a paz esteja com todos.